especial que está cultuando ao Senhor. E para a abertura desse culto nessa noite, eu gostaria de estar lendo o versículo 24 e 25 do livro de Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. E alguns avisos antes, né? Verificar se o telefone está no modo silencioso e aos pais ficarem junto das crianças para ensiná-los a honrar e adorar a Deus. E nessa carta de Judas, o autor, ele não é o Judas Iscariotes, o traidor, né? Ele pode ser ou Judas, filho de Tiago, que era um dos 12 discípulos, mas provavelmente ele é o Judas, irmão de Jesus, que está descrito em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Judas escreve essa carta para alertar a igreja que havia falsos mestres entre eles, semeando heresia no meio deles. E o mais bonito dessa carta, eu acho quando ele termina a carta, que Judas termina com um hino de louvor a Deus, em adoração a Deus. Aí vamos ler juntos esse hino de louvor e após o término da passagem, vamos orar. Está escrito assim: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Pai, louvado seja o Senhor, digno de toda adoração, de todo louvor. Estamos aqui para te cultuar, te adorar. Toda a glória pertence a Ti, toda a majestade pertence a Ti, Senhor. Poder e autoridade pertence a Ti, Senhor. Louvado seja o Senhor, que por tudo que o Senhor fez por nós, por meio de Jesus Cristo. Agradecemos, Senhor Jesus, que o Senhor veio, desceu dos céus, se tornou homem para morrer naquela cruz e nos salvar. Obrigado, Senhor, que o Seu sangue nos remiu, nos lavou e que possamos agora, em gratidão, estar fazendo a Tua vontade, obedecendo os Teus mandamentos, que o Senhor possa transformar nossos corações, nos dê um coração novo, de carne, pronta a Te servir, pronta a Te obedecer, pronta a Te adorar, Senhor. Abençoe nessa noite os cânticos, os louvores, nos dê fôlego para estar cantando com amor, com felicidade, porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. Abençoe também a ministração dessa noite. Use o pastor Diogo para estar falando aos nossos corações. Derrame graça, sabedoria a ele, e que através das ministrações sua igreja seja edificada, que possamos estar entendendo o que o Senhor quer para nossas vidas, que possamos estar fazendo a Tua vontade nessa terra. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Paz do Senhor, amém. Amém. Quantos estão felizes de estar aqui hoje na casa do Senhor, mesmo com esse friozinho? A gente às vezes gostaria de estar lá em casa, debaixo do cobertor, mas a gente escolheu estar aqui louvando ao Senhor e agradecendo o nome do Senhor, amém? Amém. Esse momento também é um momento que a gente pode dizimar e ofertar na casa do Senhor. Se você veio preparado para este momento, a caixinha vai ficar aqui na frente para poder entregar, tá bom? Deus abençoe. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome.
Pai, que reina sobre a terra e sobre o céu, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus eterno. Ó Pai, nós temos, ó Pai, apenas gratidão em nosso coração, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pela nossa vida, pelo teu favor imerecido sobre nós, ó Deus. Ó Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus. Que todo joelho se dobre diante de ti, ó Deus eterno, que o teu nome seja engrandecido, ó Deus. Aleluia. Amém, Pai. Aleluia, Jesus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se
Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus. Ó Pai, porque nós podemos sentir a Tua presença, ó Deus. Porque nós podemos, ó Pai, ver o Teu agir, o Teu mover sobre as nossas vidas, ó Deus, em todos os dias, Pai, em meio, Pai, às alegrias, dificuldades e aflições, ó Deus eterno. Em todo o tempo o Senhor tem sido bom, ó Pai eterno. O Senhor tem sido misericordioso e gracioso sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, ó Deus. Ó Pai, enche os nossos corações, Pai, que nós possamos sair, ó Pai, transbordantes de Ti, Senhor, nessa noite, ó Deus. Que a palavra, Senhor, venha, Senhor, como flecha, Deus, em nossos corações, ó Pai. Que nossos corações estejam abertos, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, ó Deus. Em nome de Ti, Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos. Amém, Jesus. Vocês abrirem sua Bíblia, livro de Gálatas, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 11, né? Até o versículo de número 24. Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo de número 24, nós vamos estar lendo. Ok? Todo mundo já achou aí? Amém? Todo mundo achou? Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 11 até o versículo de número 24. Bom, nós vamos prosseguir então esse estudo em cima do livro de Gálatas, e hoje nós vamos trabalhar essa segunda parte, que vai do versículo 11 até o versículo 24, e tem como tema principal o testemunho do Evangelho. Nós vamos estar tratando hoje acerca de algo muito importante, né, que o apóstolo Paulo vai estar nos ensinando a partir desse contexto aqui. E antes de nós começarmos, é importante nós trazermos à nossa mente o que está acontecendo aqui dentro desse contexto, para nós podermos entender, então, aquilo que o apóstolo Paulo vai querer ministrar ao nosso coração a partir do versículo de número 11. Né? Então, como nós já estudamos já alguns meses atrás, né? Na verdade, eu preciso só recapitular algumas coisas para que a gente possa ficar familiarizado com o que vai ser ministrado. Esse livro de Gálatas, né, é um livro muito importante porque ele trabalha um tema principal, né? Em toda a carta você vai ver falando acerca disso, que é o tema que trata a questão de como nós podemos alcançar a nossa salvação, como os nossos pecados podem ser perdoados, como nós podemos ser justificados diante de Deus. E aí isso trata a respeito da justificação pela fé. Então a carta inteira ela vai estar trabalhando este assunto, e a gente vai perceber bem claro que o apóstolo Paulo ele vai querer ministrar acerca disso, até para que realmente esses irmãos da Galácia possam ter a plena convicção de que o homem de fato ele só pode alcançar sua salvação, e ele só pode obter isso através do mérito de Cristo, daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então isso não tem nada a ver com o mérito humano, mas tem a ver com o mérito de Cristo, sobre aquilo que Cristo fez por nós. E aí do versículo 1 a 5, nós já estudamos, Paulo ele vai trabalhar primeiramente acerca do que é o verdadeiro evangelho. E do versículo 6 ao 10, ele vai falar daquilo que não é esse verdadeiro evangelho. No caso, é um falso evangelho. E nós trabalhamos dentro do contexto da igreja na Galácia, deixando bem claro que o apóstolo Paulo, quando ele foi ministrar nessa região, ele ministra automaticamente o verdadeiro evangelho. Ele mostra que, de fato, o homem ele só pode realmente obter a sua salvação por meio da pessoa de Cristo. Ele precisa realmente receber isso por graça, mediante a fé, e crer em toda a obra de Cristo, crer naquilo que Cristo fez por ele. E através dessa fé que ele pode obter a sua salvação. Então ele faz questão de mostrar isso desde o versículo 1 até o versículo de número 5, mostrando que o verdadeiro evangelho se concentra nisso. Se concentra na pessoa de Cristo e na sua obra. Mas a partir do versículo 6 até o versículo 10, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo começa a falar acerca de um outro evangelho, que não é o verdadeiro, mas é o falso. E que consistia esse falso evangelho? Consistia na seguinte coisa. Primeiro, nós lembramos de que os irmãos aí nessa região da Galácia estavam sendo influenciados
estavam sendo, de alguma forma ou outra, sendo atacados, o evangelho estava sendo pervertido, e eles estavam realmente sofrendo influência de judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que ainda estavam presos na religião do judaísmo. E dentro dessa perspectiva, eles entendiam de que a salvação não era apenas você declarando a sua fé em Jesus, não bastava apenas isso, que você também deveria cumprir obras da lei, principalmente cumprir com a circuncisão, e automaticamente ao cumprir com a circuncisão você se tornaria povo de Deus, e ao se tornar povo de Deus também teria que cumprir com todas as obras referentes à lei de Moisés. Então, guarda do sábado, dietas alimentares, enfim, havia várias coisas também que as pessoas precisavam fazer para poder cumprir com isso. Então, veja que nesse falso evangelho, você vai perceber que a salvação não é apenas baseada na fé em Jesus. Além de você ter fé em Jesus, você precisa cumprir com obras da lei. Isso quer dizer, então, que você tem que fazer por merecer a sua salvação. Você precisa entender, dentro dessa perspectiva, que a obra de Cristo, então, que é insuficiente. Ou seja, o que Jesus fez não foi suficiente para nos salvar. A gente precisa complementar a nossa salvação. E a forma de complementar é exatamente fazendo isso, cumprindo obras da lei, fazendo a circuncisão. Então, esses judeus que se converteram ao cristianismo e que estavam arraigados dentro da religião do judaísmo, eles estavam pregando acerca de um evangelho assim. Por isso, Paulo considera esse tipo de evangelho um evangelho que? Falso. Por quê? Porque isso tira todos os méritos de Cristo. Porque se nós ficarmos entendendo de que você precisa fazer por merecer a sua salvação, isso quer dizer então que a salvação depende de você. Ou seja, o que você fizer vai poder proporcionar a sua salvação ou não. E a Bíblia deixa bem claro que isso não é verdade. Nós sabemos que a salvação é mérito exclusivo de Deus. Só quem salva é Deus. Quem realmente planejou a salvação foi Ele. Quem enviou o Filho foi Ele. Quem se fez carne e habitou no nosso meio foi o próprio Cristo. Quem foi até morte de cruz, foi o próprio Filho de Deus. Quem morreu naquela cruz, quem nos substituiu, foi Ele mesmo. E quem ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras, foi o próprio Senhor. Então a gente vê que desde o início até o fim, quem realizou todas as coisas foi o próprio Senhor. Então não tem nada que ver conosco a salvação. Por isso que a salvação é somente que mediante a fé. E se a salvação dependesse de nós, isso quer dizer então que a gente precisaria o quê? Cumprir com toda a obra da lei. E nós já falamos isso, que só existe dois caminhos para você então se chegar a Deus, especificamente. Primeiro, é cumprindo toda a obra da lei e praticar toda ela. E segundo, é através da fé em Cristo Jesus. Então a primeira opção a gente já descarta, porque nós como pecadores, nós somos incapazes de cumprir toda a lei e praticar toda a lei. Nós somos falhos, nós não conseguimos fazer isso. E por causa disso, então, isso nos coloca num estado de condenação. Então, pela via da lei, do cumprimento da lei, pelos seus próprios méritos, você jamais vai se achegar a Deus. Então, Deus proporcionou outro caminho. E é justamente esse caminho que é possível o homem se achegar a Deus, que é baseado o quê? Na fé. Não tem nada que ver com as suas obras, mas sim com as obras de Cristo. O que Cristo fez por mim e por você. Então, Paulo resume literalmente a carta baseado nessa questão. Ele deixa bem claro, deixando as claras diante desses irmãos da Galácia, que só existe um caminho, só existe uma solução para um homem pecador, e essa solução, esse caminho é quem? É Cristo. E isso você só obtém por meio da graça, mediante o quê? Fé. Então não tem mais nada a ver com você. Então o evangelho que Paulo prega é exatamente esse evangelho. Um evangelho onde a obra é unilateral, é única e exclusiva do próprio Deus. É Ele que realiza todas as coisas no plano da salvação. E o homem não faz absolutamente nada e não coopera com absolutamente nada. Ele fez tudo por nós. Mas esse outro evangelho que é pregado fala que não. Que a obra de Cristo é insuficiente. Então você precisa fazer por merecer. E Paulo então combate essa ideia, mostra que essa ação ela é equivocada. Então do versículo 1 ao 10, ele mostra exatamente o que é o verdadeiro evangelho e também fala o que não é o verdadeiro evangelho.
e trazem uma ação de condenação, que aqueles que pregam esse tipo de evangelho deve ser considerado que é anátema, maldito. Em outras palavras, que seja condenado ao inferno, que seja destruído. Então a gente vê que as palavras do apóstolo Paulo elas são duras com relação às pessoas que cometem tais coisas e que levam as pessoas a se perverterem com esse tipo de evangelho e enganam as pessoas com esse tipo de evangelho. E aí, a partir do versículo 11, então, que é o tema de hoje, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai trazer um testemunho acerca desse evangelho. E ele vai começar trazendo uma tese, mostrando claramente que a mensagem que ele está pregando é divina e também que o seu chamado é também divino. Agora, obviamente que para ele testemunhar acerca disso, acerca da sua mensagem, acerca do seu chamado, deixando bem claro que não foi ele que se intitulou o próprio apóstolo, não foi ele que gerou uma mensagem, né, e essa mensagem ele está propagando para as pessoas, né, e para ele provar isso, para ele realmente se certificar, e as pessoas se certificarem de que realmente ele de fato foi chamado por Deus, e que a mensagem que ele está pregando também vem da parte de Deus, obviamente que ele precisa de evidências que confirmem isso. Então não basta apenas o apóstolo Paulo falar quem ele é, não basta apenas ele falar sobre a sua mensagem, mas ele precisa mostrar evidências que aquilo que ele está falando é de fato verdade. E é exatamente isso que ele vai fazer a partir do versículo 11. Ele primeiro vai trazer a tese acerca disso, né, que está no versículo de número 11 e 12, e depois ele vai trazer pelo menos 3 evidências acerca do que ele está falando é verdade, e que as pessoas podiam crer nele, e ele obviamente que ele vai trabalhar isso de uma forma bem clara, bem objetiva, profunda, para que não haja dúvida no coração desses irmãos da Galácia, e principalmente sobre essas pessoas, no caso judeus, que estavam de alguma forma ou outra pervertendo esse evangelho e estavam também anunciando, né, que o apóstolo Paulo de fato não era um verdadeiro apóstolo, assim como os apóstolos que foram levantados pelo próprio Cristo em Jerusalém, né, os discípulos, né, Pedro, João, Tiago, né, Judas, e ele vai tentar então de alguma forma ou outra mostrar para esses judaizantes que de fato realmente ele foi chamado por Deus, ele tem praticamente a mesma autoridade do que os discípulos de Cristo que caminharam com o próprio Cristo, e a mensagem que ele prega é a mesma mensagem que os discípulos lá em Jerusalém estão pregando. Então ele precisa combater essa ideia, por quê? Porque o nome dele está sendo difamado, o chamado dele está sendo questionado, e a sua mensagem está sendo colocada em risco, justamente porque esses judeus estão falando que a mensagem que Paulo fala, ela não foi completa. Ela precisa de algo para poder acrescentar e realmente levar a pessoa à plena salvação. Então veja que o que ele fala está sendo questionado, a pessoa dele está sendo questionada, o chamado dele está sendo questionado, e ele então precisa se defender. A ideia aqui é como se o apóstolo Paulo estivesse diante de um tribunal, onde está lá os judeus acusando ele, esses judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e ele precisa se defender. E obviamente para ele se defender, ele precisa mostrar evidências claras de que realmente o que ele está falando é o quê? Verdade. Então ele vai trazer essa primeira evidência no versículo 13 e 14, da segunda evidência do versículo 15 a 17 e a terceira do 18 a 24. Essas são as 3 evidências que colaboram, né, e realmente testificam que tudo aquilo que ele está falando é verdadeiro. E confirma a sua tese do versículo 11 e versículo de número 12. Então é sobre isso que nós vamos estar tratando, né, nesta noite, e nós vamos ver como que o apóstolo Paulo testemunha desse evangelho. De que forma realmente ele consegue levar os seus ouvintes a crerem que aquilo que ele está falando realmente é verdade. E aí ele vai trazer aqui então essas instruções, essas orientações acerca disso. E isso também vai servir de lição para mim e para você também, porque vai nos ajudar de alguma maneira também a nos ajudar a nos defendermos quando nós também formos de alguma forma ou outra questionados acerca da nossa fé, acerca da nossa vida com Deus e acerca até da sua própria pessoa como um cristão. E a gente precisa realmente entender isso. Então vamos lá.
Versículo de número 11, versículo de número 12, nós vamos ver aí claramente, então, Paulo trazendo aqui uma tese. E é importante a gente estar atento a essa tese que o apóstolo Paulo está falando, porque ele vai trabalhar aqui a tese da origem do Evangelho. Qual é a origem do verdadeiro Evangelho? E é muito interessante, né, que nós precisamos entender que o apóstolo ele vai trabalhar em duas perspectivas. Primeiro, mostrando a origem desse verdadeiro Evangelho. E a segunda coisa que ele vai mostrar é a revelação desse Evangelho. E aí a gente vai ver claramente que a primeira coisa que ele vai fazer é exatamente isso. Veja então a tese. Ele vai falar assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho, por mim anunciado, não é segundo o homem. Então veja a origem. Ele está deixando bem claro, então, que o Evangelho que ele está pregando é o quê? É divino. O Evangelho que ele está anunciando vem da onde? Da parte de Deus. Na verdade, se você for perceber, você vai ver que dentro do judaísmo, tudo que eles aprendiam no judaísmo era passado, né, dos mestres para os seus alunos e assim por diante. E a gente vê que na questão do evangelho genuíno, que vem da parte de Deus, isso não ocorre com relação ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deixa bem claro que o que ele recebe do evangelho não foi o homem que ensinou ele, não foi uma igreja, não foi nada nesse sentido que foi passado para o apóstolo Paulo. Na verdade, ele recebe a revelação do próprio Deus. O próprio Deus se revela a ele, o próprio Deus se manifesta a ele. Por isso que ele fala no versículo 11 claramente: faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo ao homem. Então, ele está deixando isso bem claro, por quê? Porque os judaizantes estão falando que o apóstolo Paulo, ele está pregando o evangelho segundo o homem. Que o evangelho de Paulo, ele não está completo. Que o evangelho de Paulo, ele estava pregando apenas que para agradar as pessoas, os seus ouvintes. Mas ele faz cair por terra essa ação, porque no próprio versículo 10, ele fala ali: porventura, procura eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procura agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo não está preocupado em agradar pessoas. Ele simplesmente está preocupado em agradar a Deus. E a gente sabe que quando você opta em agradar a Deus, você vai desagradar homens. Isso é inevitável. Essa é a nossa caminhada como cristão. Agradar a Deus, você pode ter certeza que você vai desagradar homens. E o apóstolo Paulo não está preocupado em desagradar os homens. Por quê? Porque na mentalidade dele, o que ele entende que é mais importante, o que é agradar a Deus, independente se o homem vai se agradar ou não. E a maior prova disso é que ele não está buscando a glória do homem. Até porque se ele estivesse buscando, para que ele ia lutar contra os judeus, por exemplo? Para quê? Se ele também era um judeu. Para que ele ia se colocar como um obstáculo, indo contra aquilo que os judeus estão anunciando com respeito ao falso evangelho? Para que ele faria isso? Não, ele deixaria. Ele deixaria para agradar eles também. E assim, então, poder ter o apoio deles. Mas ele não faz isso. Ele sabe que confrontar os judeus que estão ministrando esse tipo de evangelho levaria ele automaticamente a esquecer o que? Um inimigo deles. E isso não traria glória para ele nenhuma. Pelo contrário, traria perseguição, problemas para ele. E ele está disposto a sofrer tudo isso por causa do quê? Do evangelho. E é por isso então que ele faz questão de mostrar de que realmente ele está ali para pregar o evangelho que ele está anunciando. Não é para agradar homem nenhum. Ele vai pregar o evangelho que Deus deu a ele, que Deus se revelou a ele. E isso é muito importante nós entendermos, irmãos. E quando ele fala acerca disso aqui, a gente precisa entender o seguinte: o apóstolo Paulo, você sabe que ele combateu muito a ideia do cristianismo. E a gente precisa entender o porquê que ele combatiu o cristianismo. Primeiro, ele não conseguia entender que como um Messias poderia morrer numa cruz. Até porque a morte de cruz era o quê? O pior tipo de morte. E quem que morria lá? Ladrão, assassino. Ou seja, quem morria de cruz era maldito. E ele então não conseguia entender como que esse Cristo poderia ser o Salvador.
Como esse Cristo poderia ser esse Messias anunciado do Velho Testamento? Não poderia ser, porque esse Messias então seria maldito, porque ele está preso no madeiro, ele está morrendo como um assassino, né? Ele está morrendo como um ladrão. Não pode ser. Então, na mentalidade de Paulo, ele não conseguia ter essa percepção. Mas olha o que acontece, irmãos. Nós sabemos que quando ele fala aí na parte do versículo 12, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Olha só que interessante aqui. Paulo vai falar acerca da revelação do verdadeiro evangelho. Você sabe lá da história dele para o caminho de Damasco, não conhece a história? Atos 9, ele está indo para o caminho de Damasco e de repente vê um clarão sobre ele e sobre as pessoas que estão à sua volta e uma voz do alto vem e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele então, ouvindo a voz, ele entende que a voz vem do próprio Senhor, porque ele fala: quem és tu, Senhor? E aí então vem a voz respondendo: eu sou a Cristo a quem tu persegues. Naquela hora, o apóstolo Paulo então entendeu o seguinte: peraí, eu estou pensando até agora que esse Cristo é um Cristo maldito, ele não pode ser o verdadeiro Messias, porque ele morreu numa cruz. E morte de cruz é só para ladrão, para assassino. Ele não pode ser o verdadeiro Messias, ele deve ser um impostor. Mas agora veio uma visão para ele. E veio um clarão, uma voz vindo do céu, fala para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele fala: quem és tu, Senhor? Lembrando que o judeu jamais usa a expressão Senhor para qualquer coisa. Ele só usa realmente a palavra Senhor, Curios, quando realmente é designado para de alguma forma ou honrar o seu Deus. Ele não usa para qualquer coisa. E quando ele fala: quem és tu, Senhor? Ele sabe que aquela voz é divina. E aí o que espanta Paulo nessa revelação é que essa voz é de quem? É do próprio Cristo. É Jesus que está falando com ele. É Jesus que está se revelando a ele. Então, naquela hora, essa revelação faz cair as escamas, como o próprio texto fala em Atos 9. As escamas caem. Aquela cegueira espiritual que ele tinha acerca do Evangelho cai por terra. Literalmente, porque agora ele entende que aquilo que os discípulos falavam acerca desse Messias, que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria, que de fato ele é o Salvador que veio ao mundo, ali testifica. Por quê? Porque esse Cristo ele não ficou preso no madeiro e morreu ali. Ele saiu daquele madeiro. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E quando ele ouve isso e recebe a revelação, ele começa então a entender que essa mensagem realmente desse evangelho era a verdade. O que os discípulos ministravam era a verdade. O que se falava acerca desse Cristo era a verdade. Então cai por terra tudo aquilo que ele imaginava acerca do cristianismo. E você vai ver que essa revelação ela foi uma ação tão profunda que Paulo nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais. De perseguidor a ser perseguido. De alguém que blasfemava acerca desse Cristo, agora ele não vai mais blasfemar. Ele vai adorar. Ele vai exaltar. E a coisa mais tremenda dentro dessa revelação, e é o que nós precisamos entender, porque é isso que Paulo entende na carta de Gálatas, é de que não é o pecador que vai até Deus, mas é o próprio Deus que vai até o pecador. Foi o próprio Deus que se revelou ao apóstolo Paulo. E veja, irmãos, que quando Deus se revela ao apóstolo Paulo, se a gente for pensar, mas ele era merecedor disso? Obviamente que não. É aquilo que Romanos 5,8 ele deixa bem claro. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Ele começa a ter a percepção dessa verdade, desse grande amor de Deus. Foi o próprio Deus que foi até ele, aquele que estava consentindo na morte dos discípulos, do próprio Estevão, que segurou a roupa de Estevão para ser apedrejado, ser morto. Aquele que pegava as cartas da sinagoga, das autoridades religiosas, e ia até na sinagoga, arrancava os crentes das sinagogas, arrancava os crentes das casas, fazia os crentes blasfemarem contra Deus e negarem a Cristo.
Esse homem agora tem um encontro real com Deus. E mesmo nessa condição de perseguidor implacável, Deus vai até ele. Você está vendo a graça, a misericórdia de Deus? Você está vendo essa grande revelação que o apóstolo Paulo teve, de perceber que mesmo ele sendo esse pecador implacável, mesmo ele lutando contra o próprio Deus, é o próprio Deus que vai até ele e converte o coração dele e se revela a ele. É isso que ele está mostrando para esses judaizantes. Ele está deixando bem claro que o evangelho que ele está pregando vem de Deus e que o chamado dele também é de Deus, porque foi o próprio Deus que chama ele. E isso é muito importante, por isso que ele fala no 12, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E lá no versículo 1 ele deixa claro o chamado dele quando ele fala: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, ou seja, não foi homem nenhum que chamou o apóstolo Paulo. Mas quem que chamou? Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Foi o próprio Cristo, o próprio Deus que o chama. É o próprio Deus que realmente confirma o seu chamado. Por isso que ele fala que o chamado dele é o quê? É divino, não foi homem nenhum. E nem foi ele mesmo que se auto-constituiu apóstolo. Foi o próprio Deus que chama ele. É o próprio Deus que testifica esse chamado nele. É o próprio Deus que manda essa mensagem através dele. Mas a pergunta é exatamente isso. Como que você prova isso, Paulo? Muito bem, você está falando tudo isso aqui acerca, que a mensagem que você está pregando não vem de homem, vem da parte de Deus, que o seu chamado também não foi homem nenhum que te chamou, te constituiu apóstolo, mas o próprio Cristo que te chamou. Prova isso. Prova que isso que você está falando é verdade. Prova que o evangelho que você prega é verdade e prova que o seu chamado também é verdade. E aí onde ele começa então trazendo as evidências que realmente colaboram para testificar essas verdades. Veja só, a primeira evidência que ele vai trazer é o versículo 13 e 14. Ele fala assim: porque ouviste qual foi o meu proceder outra hora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então veja, o apóstolo Paulo agora, ele vai trazer então essa primeira argumentação. E a primeira argumentação do apóstolo Paulo, você vai perceber que ele vai fazer o quê? Ele vai lá para o passado dele. Ele vai mostrar o que ele era antes da sua conversão, para testificar que realmente o chamado dele foi de Deus mesmo. Que a mensagem que ele está pregando é de Deus. Porque olha só, primeira coisa que ele vai ministrar nessa questão aqui, ele está falando assim: olha para a minha vida no passado, já que vocês estão questionando o meu chamado, veja como é que eu lidava com o cristianismo, veja a minha postura com relação ao cristianismo, veja a minha conduta com relação à religião dos judeus, como é que eu me importava. Ele está falando, olha para o passado. E olha que ele não está falando para qualquer pessoa. Ele está falando justamente para aqueles que conheciam o apóstolo Paulo, porque ele vivia no mesmo meio deles. Pertencia à mesma religião. Então não era uma pessoa que eles não conheciam, eles sabiam o que era a vida do apóstolo. E Paulo faz questão de mostrar o quê? O passado dele. Olha para o meu passado. Veja como eu era antes da minha conversão. E aí para testificar que se realmente eu não fui chamado por Deus ou não. Porque você fica imaginando, irmãos, um apóstolo Paulo que ele vai mostrar aqui, ó. Veja só. Ele vai falar. Vamos ler aqui alguns textos só para a gente poder ver. Veja aí, 1 Timóteo 1,13. A gente vai ler esse texto, 1 Timóteo 1,13. Vamos abrir esse texto aí. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 13. 1,13 fala assim: a mim, que noutro tempo era o quê? Blasfemo, perseguidor e insolente,
Mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Então tá vendo aqui ele está falando. Vamos prosseguir. 1 Coríntios 15, 9. Olha aí que vai falando acerca do que ele era no passado. 1 Coríntios 15, versículo 9. Fala o quê? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Vai vendo. Atos 8, 3. Vamos ler. Fica na Bíblia hoje. Vamos correr aí. Atos 8, versículo de número 3. Fala assim. 8, 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Você já imaginou essa cena, irmão? Já parou para pensar? A pessoa entrando na casa e sai arrastando você? Homem, mulheres, não estava nem aí. E levava para a cadeia? Já imaginou essa cena? E aí ele continua. Né? Vamos lá, 9:21. Atos 9:21, o que fala? Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrada aos principais sacerdotes? Está vendo o que está falando aqui? Que exterminava. Sabe qual é o propósito do apóstolo Paulo? Era acabar com o cristianismo. É isso que ele está falando. E aí ele continua, 22:4. Olha aí que ele vai falar. 22, versículo 4. Ele vai falar assim: perseguiste caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Está vendo aí? Era uma ação contínua, implacável. Ele perseguia mesmo. E por aí vai. Depois, se você quiser ler capítulo 26, de 9 a 11, 22, 19 a 20, ele vai prosseguir falando exatamente acerca de tudo isso que ele fazia no passado com relação ao cristianismo. E aí, óbvio que ele está trazendo isso para quê? Justamente para argumentar. Para dar base à sua argumentação e testificar o que ele está falando é verdade. Que o chamado dele realmente foi de Deus. Porque você tenta imaginar, eu fico olhando aqui para o apóstolo Paulo, com relação, hoje a gente fosse fazer uma comparação com o líder do Islã, por exemplo. Do Islã não, do ISIS, do grupo terrorista, extremista. Você já viu o que ele faz? Esses líderes desses grupos, eles matam, eles perseguem, eles estão nem aí. Degola cabeça de cristão, dá tiro. Eu já vi vídeo de dar um tiro na cabeça, botando dentro de jaula e jogando para baixo d'água para morrer afogado, jogando gasolina, tacando fogo. Aí você imagina, você passa um tempo e fica sabendo que aquele homem lá se converteu, hoje é cristão. O que você vai falar? Só Deus pode fazer algo assim. Quem que vai converter o coração de um homem duro, perverso, mau, dessa forma? Só Deus. É isso que Paulo está falando. Paulo, em outras palavras, quer mostrar claramente para esse irmão judeu, fala assim, olha para o meu passado. Vocês vão ver o que eu fazia. E está aí as provas. Entre vocês mesmos. Como eu fui zeloso na religião do judaísmo. Veja o que eu fazia com relação aos cristãos. Como eu perseguia, eu maltratava. Consentia na morte dos crentes. E eu pergunto para vocês estão achando que a minha mudança é o quê? Eu estou dissimulando aqui a minha vida diante de vocês? Não. Uma coisa é certa. Quem mudou a minha vida, quem transformou, foi o próprio Deus. E essa mudança que vocês estão vendo, ela só ocorreu porque Deus agiu. Deus. Então ele está pegando aí evidência que confirma isso que ele está afirmando. E aí ele continua, no próprio versículo, volta lá agora em Gálatas, a gente vai perceber aqui que tanto no versículo 13 e 14, ele traz essa ênfase clara, primeiro mostrando que era um perseguidor implacável, e também mostrando que ele se destacava no meio dos judaizantes, né? Porque aqui no versículo 13, fala bem claro isso, porque ouviste, aliás, 14, né? E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade,
sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O que Paulo está falando? Fala assim, eu conheço o que vocês estão falando acerca do judaísmo, porque eu fui um judaizante. E eu fui um judaizante que extremista, a tal ponto que eu me destacava no meio dos alunos que realmente serviam o judaísmo. Eu estava lá aos pés de Gamaliel aprendendo, um grande mestre rabino dos judeus. Eu estava lá. Eu me destacava no meio deles. Eu era uma pessoa que realmente cumpria com todas as tradições, com tudo aquilo que era repassado, né, dos judeus, né, dentro da região do judaísmo. E ele vai falando várias coisas acerca disso. Né? Vamos só ler um texto aqui, ó, Filipenses 3, de 3 a 6. A gente vai ler. Filipenses, capítulo 3, de 3 a 6, fala assim: porque nós, o que somos a circuncisão, nós que adoramos o Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que não há lei, irrepreensível. Está vendo o que ele está falando? Que ele era zeloso nessa religião. E o passado dele mostra que realmente ele era isso mesmo. Ele lutava contra o cristianismo, ele zelava pela sua religião, do judaísmo. E Paulo está falando, sabe o que aconteceu? Deus mudou, me transformou. E isso só poderia ter acontecido por quê? Porque você tenta imaginar, irmãos. Pega uma pessoa que é zelosa naquilo que ela faz e que você conhece. E você sabe que a pessoa realmente é firme naquela religião, crê naquilo, vive aquilo, pratica aquilo, exerce aquilo, e de repente, de uma hora para outra, a pessoa mudou, transformou, já não segue mais aquilo, aí começa a seguir a Cristo. Você não ia estranhar? Foi assim, alguma coisa aconteceu, não é possível. Como que a pessoa vive anos assim e de repente muda assim? Não tem como mudar assim, não é verdade? Só muda se de fato houver intervenção divina. Essa é a grande verdade. E o que Paulo está mostrando é justamente isso. Olhando para o passado dele, o passado revela quem ele era. E que ele só mudou porque Deus interviu na vida dele. É isso que ele está falando. Deus interviu. Por isso que ele afirma que quem chamou ele foi o próprio Deus. Porque para haver um câmbio de mudança assim, no comportamento, na ideia, no conceito, na prática de vida, só Deus pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer. Por isso que ele fala, não foi homem nenhum que me chamou, mas o próprio Deus que me chamou. Ele que se revelou a mim. Então isso, ele mostra então no passado dele que isso colabore e evidencia de fato que o que ele está falando é verdade. Mas ele não para aí não. O segundo argumento vai do versículo 15 agora, até o 16. Ele vai falar agora acerca do quê? Ele está falando antes do seu passado, antes de se converter, agora ele vai falar do presente, com relação que a sua conversão. E olha só o que ele vai falar então, do versículo de número 15 até o versículo de número 16, né? Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer, olha que tremendo isso aqui, irmãos. Ele está falando que Deus o separou antes dele o quê? Nascer. Sabe o que significa isso? Eleição incondicional. Ou seja, não foi Paulo que escolheu a Deus, mas foi Deus que escolheu a Paulo. E isso que ele deixa bem claro. Desde o meu nascimento, quanto porém ao que me separou antes de eu nascer. E isso é tremendo, irmãos. Nós entendemos que Paulo realmente foi chamado antes do nascimento dele, ele foi chamado. É um mistério de Deus, isso é fato. Né? E a gente percebe claramente que ele tem essa perspectiva de eleição incondicional. Que Deus o chama, Deus o elege, antes mesmo dele vir essa vida. Deus já havia escolhido a ele. Você vai ver também claramente que ele está falando aqui
que Deus não escolheu ele por causa das práticas boas das suas obras. Não foi. Até porque a gente sabe que quando Paulo se converteu, olha o que ele estava fazendo. Estava perseguindo a igreja. Estava consentindo a morte dos cristãos. Estava arrancando os crentes da sinagoga, das casas, arrastando, levando para a prisão. Levando eles a blasfemarem contra o próprio Cristo, a negarem a fé em Cristo. Então você vê que Deus não chamou ele porque ele está fazendo boas obras, não. É independente disso. Porque o estado que ele se encontrava era assim. Aí você vai ver que então que a eleição então, de Deus ela não se baseia o quê? No mérito. Não se baseia no mérito. Porque a condição dele, no momento da conversão dele, era de uma pessoa implacável, insolente, perversa com relação ao cristianismo e estava com o propósito de destruir o evangelho. Essa era a perspectiva dele. Então ele fala sobre o que? Eleição incondicional. Que quem chama é o próprio Deus. Antes mesmo do nascimento dele, Deus o chamou. E que o chamado dele não tem nada a ver com obras, com mérito dele. Não tem nada a ver. Então a gente vê essa ação da parte de Deus. Aí a gente vê também o chamado irresistível. A parte 15, a parte B desse versículo fala assim: e me chamou pela sua graça. Veja só, irmãos. Quando nós falamos de chamado irresistível, nós temos dois tipos de chamado. Chamado externo e chamado interno. O chamado externo, você pode proclamar o evangelho, e aí é o que você geralmente vai estar observando no mundo, é que você fala do evangelho, e o que a pessoa faz? Não aceita. Ela rejeita. Veja que no chamado externo pode haver rejeição. Você fala de Cristo, a pessoa não está nem, entra para um lado, sai do outro lado. O que você está falando é o chamado externo. Mas o chamado interno é irresistível. Quando Deus chama alguém de fato, você não consegue resistir, se for interno. O externo você rejeita, mas o interno você não rejeita. Quando é o interno, é o próprio Deus que trabalha no coração da pessoa. É o que fala aqui, ó. Vamos lá. João 10, 27. O que fala aqui? João, Evangelho de João 10, versículo 27. Fala assim: as minhas ovelhas, o quê? Ouve a minha voz e eu as conheço. E elas o quê? Me seguem. Elas vão me seguir. Está vendo que não tem como rejeitar no chamado interno. É irresistível. Lá no capítulo 6, 37. 6,37 fala assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Está vendo? Todo aquele que o Pai deu a Cristo, vai ir até Ele, de qualquer maneira. E quem vai a Ele, jamais pode ser lançado fora. Romanos 8,30. Olha aí, o que vai falar em Romanos 8, versículo 30. Aliás, olha aqui. E o que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E o que justificou, a esses também glorificou. Isso quer dizer, então, que o chamado, ele é irresistível. É o que Paulo está falando. É irresistível. Por isso que chamado externo, pode haver rejeição. Pode. Você pode pregar, a pessoa realmente chega e rejeita. Fala assim: eu não quero saber desse evangelho. Mas o irresistível, o interno é irresistível. Não tem jeito. Quando Deus chama, não tem como. É como o apóstolo Paulo. Ele não estava até querendo rejeitando o evangelho? Não lutava contra? Mas o chamado interno, ele é irresistível. Porque é o próprio Deus que trabalha no coração da pessoa de uma tal forma que aquela pessoa não resiste a esse chamado e se volta para o próprio Deus. Veja também que o apóstolo Paulo também fala que a revelação é que ela é sobrenatural. 15:16, aí ele está falando, volta lá no Gálatas, ele está falando lá: quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim. E olha só que interessante, irmãos. Nós sabemos que o Evangelho, ele foi anunciado o quê? A mim e a você, certo? Ele foi anunciado. Mas Paulo usa aqui essa preposição em mim.
Ou seja, o evangelho não só chegou a Paulo, mas também penetrou em Paulo. E é o que ele fala lá em Gálatas 2, versículo 20. Vamos ler? O que fala? Logo, já não sou eu quem vive, mas é o quê? Cristo que vive em mim. Ele está falando que o evangelho não só chegou a ele, mas o evangelho penetrou nele. Fez morada nele. E por estar fazendo morada nele, há o quê? Uma mudança na vida dele. Não é apenas o se achegar a Cristo, mas é o viver em Cristo. E esse Cristo está dentro dele, transformando, moldando, tratando o caráter. E a mudança, você vai ver claramente, é de dentro para fora. O que Paulo está falando é que esse evangelho está arraigado nele, está dentro dele. Ele vive isso. Cristo está nele, vivenciando todas essas verdades no coração dele. E é por isso então que ele trabalha dentro dessa perspectiva de que realmente quando Deus, que o Filho, ele se revelou ao próprio apóstolo Paulo. Ele se revela, ele se manifesta na sua conduta, no seu ser, no seu comportamento, na sua forma de viver. É isso que ele está falando. Para que eu pregasse o quê? Entre os gentios. Olha outro milagre da conversão de Paulo. Vocês sabem que os judeus não gostavam muito dessa ideia de pregar para os gentios, não. Porque eles consideravam os gentios o quê? Pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Não estavam nem aí. Lembra lá de quando os judaizantes chegam lá, Pedro está lá junto comendo com os gentios, lá no próprio texto de Gálatas, né? Ele está lá comendo, conversando com os gentios, aí quando ele vê que vê os irmãos cristãos lá de Jerusalém, o que ele faz? Se afasta, não é assim? Ele se afasta. Barnabé também se afasta. Outros irmãos também se afastam. Por quê? Porque temeram os irmãos lá, judeus. Agora você imagina, Paulo está sendo separado aqui para pregar os gentios. Não é para pregar os judeus, é para pregar os gentios. Justamente para aqueles que eles rejeitavam. Isso aí é outro milagre do apóstolo Paulo, que Deus faz na vida do apóstolo Paulo, na conversão dele. Deus não só chama ele, prepara, capacita ele, mas também leva ele a anunciar para aqueles que eram rejeitados, que os próprios judeus rejeitavam. Por isso que eles faziam de tudo para que os gentios se convertessem ao judaísmo, para que ele se tornasse um judeu, para fazer parte do povo dele. E o que Paulo está falando é assim: vocês não precisam se tornar judeu, porque vocês vão ser crentes gentios. Crentes que não fazem parte do povo literal, de sangue judeu. Deus vai alcançar vocês dessa forma. Então não existe duas classes de crentes. Os crentes judeus e os crentes gentios. Não, é a mesma coisa. Mas Paulo está falando, você não precisa se tornar judeu para ser um cristão. Então, por quê? Porque a ação de você se tornar cristão é pela fé. E basta somente fé. Então não precisa de circuncisão. Então Paulo está trazendo essa ideia, mostrando para eles realmente essa ação de que quem chama ele, quem capacita, quem prepara é o próprio Deus, que o chamado dele de fato é divino. Desde antes de ele nascer ele já foi chamado, não foi chamado por mérito nenhum, não foi chamado porque era bom, porque essas obras eram boas, não foi, porque ele foi chamado em momentos onde ele estava perseguindo a igreja. E você vê claramente que agora o chamado dele ainda chama mais atenção, a conversão dele, porque ele vai ser chamado para pregar para aqueles que os próprios judeus rejeitavam. E aí que mostra, o apóstolo Paulo está mostrando, você está vendo? Veja a ação de Deus na minha vida e vocês vão perceber claramente que só Deus poderia fazer isso na minha vida. Só Deus poderia converter meu coração, só Deus poderia trabalhar de uma tal forma que eu poderia ser designado para pregar o evangelho para aqueles que os judeus rejeitam. Só Deus poderia fazer. E vocês ainda estão falando que eu estou querendo agradar homens, querendo buscar a glória do homem. Não estou buscando a glória do homem, eu quero buscar a glória de Deus e agradar o meu Deus. E ele está disposto a fazer qualquer coisa para o cumprimento disso. E a gente vai ver, irmãos, claramente assim que dentro do contexto dos judeus, eles realmente rejeitavam essa ideia de você pregar para o gentio. Quer ver só? Vamos ler aqui, ó, Atos 22, 21. Deixa eu só ver se é esse texto aqui mesmo. Está aqui, mas vamos confirmar. 22, 21.
Aqui só está a confirmação de que ele está pregando para os gentios, né? Espera aí, deixa eu ver o 19 aqui, esse texto, só para mostrar. 19:15, vai falar aqui. Atos, espera aí. Aliás, 9:15, perdão. 9:15, vai falar aqui. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios, reis, como perante os filhos de Israel. Não é esse texto aqui, não. É 13:47, vamos ver se é isso aqui. 13:47. Também não é isso aqui. Bom, eu não vou tentar ficar achando aqui, porque tem um monte de texto que vai acabar. Mas a ideia é de que realmente tem um texto que fala de que os judeus não tinham comunhão com os gentios. Na verdade, não podiam nem comer junto. Eles mantinham um distanciamento com relação aos gentios. Acho que está até no próprio livro de Gálatas, né? Mas não vai dar tempo de achar o texto. Mas a ideia é essa. O que Paulo quer mostrar é, olha, dentro da nossa própria cultura, vocês sabem que os judeus não se dão com os gentios. Que eles mantêm distanciamento. Nem entrar na casa de gentio você pode entrar. Nem comer com eles você pode comer. Imagina você pregar o evangelho para eles, né? Você ministrar salvação para aqueles que realmente, segundo o judeu, não mereciam essa salvação. Somente eles mesmos. Então isso aqui só pode ser obra quem? De Deus. Só Deus pode realmente mover no coração, né, desse homem para fazer algo assim. Então Paulo já está usando o segundo argumento. Primeiro, ele mostra o passado. O que ele era antes de se tornar um cristão? Perseguidor, implacável, né? Ele realmente maltratava, arrancava os crentes da sinagoga, consentia na morte, para mostrar que realmente só Deus poderia fazer isso na vida dele. Era zeloso por a sua religião. Aí, o segundo argumento que ele traz aqui de evidência que testifica isso, a sua conversão. Ele está falando que Deus o chama antes mesmo dele nascer. E ele fala que esse chamamento não tem nada a ver com o mérito dele. Porque quando Deus o chama, ele está lá perseguindo, está maltratando, está conseguindo a morte. Então não tem nada a ver com o mérito. E ainda manda ele para um grupo de pessoas que os judeus não se davam. Que havia distanciamento, que eram os gentios. Então só Deus poderia fazer algo assim. E aí então, o terceiro argumento que ele usa agora é justamente essa questão do distanciamento com relação aos apóstolos. A vida com os apóstolos. Aqui no versículo de número 17, a gente vai ver claramente isso, né? Fala assim, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha só aqui que o apóstolo Paulo está falando aqui nessa terceira argumentação para testificar o que ele está falando é verdade. Acerca do seu chamado e acerca da sua mensagem. Ele está usando aqui o fato de que, veja, os judeus, eles falavam que o apóstolo Paulo, ele não era que nem os discípulos que foram chamados por Cristo. Por quê? Porque os discípulos que foram chamados por Cristo caminharam com Cristo por quase 3 anos. Não é? Eles foram instruídos, estavam ali. Então eles consideravam, os judeus consideravam esses discípulos realmente discípulos mesmo do Senhor. Os que foram chamados apóstolos. Mas o apóstolo Paulo, por não ter vivenciado isso, o que eles falam? O apóstolo Paulo, então, é um apóstolo de categoria menor. E desprezava o chamado dele. Agora, olha que interessante. O que eles esperavam é que se o apóstolo queria ser reconhecido como apóstolo também, como lá de Jerusalém, os discípulos que caminharam com Cristo, ele deveria o quê? De alguma forma ou outra, manter contato com eles. Não é? Mas Paulo não faz isso. Paulo não mantém contato com esses irmãos que andaram com Cristo. Então você percebe que ele não vai tomar nenhuma ação para achar que através disso ele vai ser então reconhecido por esses judaizantes aí. Ele não faz isso. Aí o que ele faz? Ele fala que não só para Jerusalém, onde estão os discípulos, não vai pedir a bênção deles, não vai estar lá buscando a sua orientação, mas simplesmente o que ele faz? Ele vai embora lá para a Arábia, né? E depois volta para Damasco. Aí a pergunta é, o que ele foi fazer na Arábia? Vocês têm em mente?
que ele foi fazer na Arábia? Não. Foi pregar o Evangelho. Só foi pregar o Evangelho. E aí eu pergunto para você, né? Por uma pessoa chegar, largar tudo que tinha, começar a seguir um cristianismo que ele perseguia, para ir pregar a respeito desse Cristo que ele não pregava, pelo contrário, combatia todos aqueles que pregavam acerca desse tipo de evangelho, que falava sobre o Cristo. E ele vai justamente para lá, para a Arábia. Não pede permissão dos apóstolos, não chega lá para pegar uma credencial com eles. Afinal de contas, se os apóstolos enviassem Paulo, ele fala, não, tá vendo, eu fui enviado. Por Pedro, por Tiago, por João. Ele não faz isso. Ele vai embora para pregar. E aí você vai perceber claramente que no livro de Atos, eu não estou lembrando do texto agora, você vai ver que o rei da Arábia expulsa o apóstolo Paulo de lá. Expulso. Aí você vai ver nas cartas aqui, no primeiro livro de Atos, existem várias passagens que o apóstolo Paulo está sendo expulso das cidades, das localidades. A pergunta é, por que ele está sendo expulso? Qual o motivo da expulsão do apóstolo Paulo? Por que as pessoas expulsaram o apóstolo Paulo? Pregando a palavra, exatamente. Porque ele pregava a palavra de Deus, falava a respeito de Cristo. E estava sendo perseguido. E aí, então, o interessante disso é que ele volta para Damasco. Aí ele começa a fazer o quê? Começa a pregar também em Damasco. Aí o que acontece lá? Também ele vai ser perseguido. E vão expulsar ele de lá também, de Damasco. E aí o que acontece? Vejam o 18. Decorrido o quê? 3 anos. Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. No caso, é Pedro aí, é Pedro, né? Permaneci com ele 15 dias, 2 semanas. Ou seja, depois de quanto tempo que ele vai subir para ter contato com os discípulos de Jesus? 3 anos, irmãos. Para você ver que ele não está preocupado com a sua credencial nesse sentido. Ele não quer que a credencial dele seja aprovada, né, pelos próprios discípulos de Jesus. Ele não faz isso. Isso mostra literalmente que esse distanciamento dos discípulos mostra que o que ele está falando é verdade mesmo. Que o chamado dele realmente foi divino. Porque ninguém ia preparar o apóstolo como preparou se não fosse o próprio Deus. Ninguém daria uma mensagem para ele se essa mensagem não viesse do próprio Deus. Porque de alguma forma ou outra, quem que está testificando o chamado dele? Quem está testificando sua mensagem? É o próprio Deus. Pelos resultados. E a Bíblia não fala que pelo fator de você ser um cristão, você não vai ser perseguido? Não vai ser injuriado? Não vai ser injustiçado? E até morrer, você pode morrer pela causa de Cristo. E é o que está acontecendo com o apóstolo. Simplesmente porque ele está pregando a esse Cristo que ele rejeitava antes. Isso só pode ser Deus mesmo. E aí, então, ele confirma essa ideia de que esse distanciamento dos discípulos mostra mais ainda de que o chamado dele, realmente a mensagem dele é divina. Por quê? Porque depois que ele fica 2 semanas pode ver com o apóstolo Pedro, a pergunta é, se o apóstolo Paulo tivesse pregando alguma besteira com relação ao evangelho, você não acha que Pedro ia chamar a atenção dele? Não ia chegar para ele e falar assim, que mensagem você está pregando aí, Paulo? Eu estou sabendo que você foi lá para Síria, eu estou sabendo que você foi lá para Damasco. Que raio de mensagem é essa que você está pregando? Ia chamar a atenção dele, não ia? Mas não chamou a atenção dele. Nenhum discípulo chamou a atenção dele. E aí o que acontece? Veja aí o que vai acontecer aí no 19. E eu não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, ele só teve contato com 2 discípulos que caminharam com Cristo. Pedro e Tiago. Mais ninguém. Mais ninguém. Isso para mostrar que de fato o chamado dele realmente era da parte de Deus. 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. E é verdade. Quem está ali e conhece o apóstolo Paulo, sabe que realmente quem era esse apóstolo Paulo e o que ele está falando, anunciando. Por quê? Porque a mensagem dele está sendo espalhada. Está sendo espalhada em todas as regiões onde ele está indo. E aí fala, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido da vista da igreja da Judéia, que estava em Cristo, ou seja, nem as igrejas, os irmãos das igrejas que estavam nessas comunidades conheciam o apóstolo Paulo. Nesse sentido, não tiveram contato com ele, né? Mas olha que tremendo, irmãos. 2.
E não era conhecido a vida das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. 23. Ouvia somente dizer, olha aqui, olha só, é importante isso aqui. Ouvia somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outra hora procurava destruir. Está vendo? Ele está proclamando o evangelho. Justamente aquele evangelho que ele rejeitava. Isso não pode ser sobra de Deus? E o mais importante, versículo 24. O que essas pessoas faziam, irmãos? Ao observar tudo isso, glorificava a Deus a meu respeito. Está vendo? Se essa mensagem fosse uma mensagem dele, se o chamado dele não fosse chamado divino, você acha que alguém ia ficar glorificando a pessoa dele? Ia testificar alguma coisa dele? Você acha que os próprios discípulos, que nem Pedro, Tiago, ia deixar ele ficar fazendo o que ele está fazendo? Não ia deixar. Com certeza ia se levantar contra ele. Com certeza ia impedir de que ele viesse a fazer o que estava fazendo. Com certeza ia repreendê-lo acerca da mensagem que ele está anunciando. Mas ninguém repreende. Ninguém chama atenção acerca do chamado dele. Pelo contrário, as pessoas estão glorificando a Deus. Por quê? Porque sabe que o que ele está falando é o evangelho de Cristo. Ele está pregando a Cristo. As pessoas estão ouvindo. E o mais importante, as pessoas estão se convertendo ao cristianismo. Elas estão recebendo essa mensagem do apóstolo Paulo. E é por isso então que o apóstolo Paulo faz questão de mostrar através dessas três evidências. Primeiro, a sua vida antes da conversão. Segundo, o seu chamado. E terceiro, esse distanciamento dos discípulos que caminharam com Cristo. Para mostrar, literalmente, testificar que o chamado dele veio de Deus. E que a mensagem que ele anuncia também é divina. E através disso, ele começa então a realmente mostrar para esses irmãos, principalmente os judaizantes, de que o que ele está falando, de que o seu chamado de fato, ele é o quê? Genuíno, verdadeiro e que ninguém poderia realmente falar o contrário com relação a essa verdade. Por quê? Porque é o próprio Deus que testifica tudo isso na vida do apóstolo. E aí você vai ver. Se você pegar Atos do Apóstolo, as suas cartas, você vai ver exatamente isso. Não existiu nenhuma outra pessoa na história bíblica como o apóstolo Paulo. Talvez nunca haverá um missionário como o missionário do apóstolo Paulo. Você não verá. Uma pessoa totalmente preparada, capacitada para o exercício do ministério. Uma pessoa que ousou simplesmente obedecer a Deus. Mesmo que se obedecer a Deus levasse ele a sofrer danos com relação aos homens. Mesmo que os homens não se agradassem dele. Ele lutou por esse evangelho. Proclamou esse evangelho. Defendeu o seu chamado. E a gente vê o próprio Deus confirmando tudo isso na sua vida e no seu ministério. E isso tudo serve também para nós, irmãos, nos encorajarmos a também realmente a vivenciarmos, a aplicarmos essas verdades na nossa vida. Que nós também não viemos nos calar. Porque infelizmente hoje nós estamos sofrendo pressão do sistema, das pessoas, do mundo, do próprio Satanás que nos acusa. Eu estava conversando com uma irmã esses dias, e essa irmã falava o seguinte, porque eu estava dando discipulado, falando acerca da importância de nós sermos ousados na pregação do Evangelho. E ela falava assim, falou, pastor, eu tenho que falar a verdade para o senhor. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu não consigo falar do Evangelho. Eu estou perto da minha cunhada, não sei, tem uma coisa que me trava para falar do Evangelho. Eu não consigo falar. Eu não consigo falar para os meus cunhados. Eu não consigo falar para minha cunhada. Eu sei que eu tenho que falar, mas eu não consigo falar. E aí a gente foi analisando, né, um pouco acerca assim, do que está acontecendo, e é justamente isso, é a pressão de ser rejeitado. E o que acontece na questão dela é exatamente isso. O medo de ser rejeitado pelos cunhados e pela cunhada leva ela a não querer falar do Evangelho, porque ela sabe que eles rejeitam o Evangelho. Então, para evitar isso,
se calam. Ou seja, vamos agradar o homem, né? Nesse ponto, né? Para evitar de ter problema com o homem. Mas não é o que o apóstolo Paulo ensina, né? O apóstolo Paulo ensina, agrade a Deus, mesmo que os homens não se agradem de você. Agora é óbvio que eu não estou falando aqui para você ser uma pessoa chata, né? Já viu aquele crente chato? Aquele crente que a pessoa chega, ih, lá vem fulano já. Aí a pessoa quer até se afastar. Parece o crente gambá, né? Todo mundo quer manter distância. De tão chato que a pessoa é. Só fala de igreja, só fala, mas não usa a sabedoria para usar o momento certo, a hora certa, o momento certo, usar as palavras certas. Não. É só falar, se tu não cometer, tu vai para o inferno. Se tu não for para a igreja, não sei o que, acontecer alguma coisa com você, aí próximo, vai para o inferno. Eu não sei, é tudo assim. É que é empurrar Cristo goela abaixo. Não funciona assim. Eu lembro que quando eu fui no início da minha conversão, isso é natural, né? A pessoa quando se converte quer falar de Jesus, né? A toda hora quer falar. Toda oportunidade para falar. E eu falar para os meus irmãos, vocês têm que ir para a igreja. Né? Ir para a igreja é bênção, não sei o que, eu falava. E aí um dia, eu lembro que eu chegava perto dos meus irmãos e falava assim, ih, lá vem o fanático. Lá vem o chato. Só vai falar de igreja, agora de Jesus. E era isso mesmo, eu não tinha outra coisa para falar, não sei dessas coisas. Mas o que acontecia com a minha atitude de tentar ficar forçando? Era exatamente assim, eu tinha um efeito contrário. Em vez de aproximar eles de Cristo, eu afastava eles de Cristo. Eles achavam então que o cristianismo era uma coisa chata. Né? Porque ficava pressionando as pessoas a querer uma coisa que elas não queriam. E aí, por causa disso, eu fiquei sendo rotulado assim. É o fanático, é o chato. É a igreja que fez lavagem cerebral na cabeça dele. E assim ia. Até que um dia eu estou lendo a Bíblia e está lá escrito: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aí eu falei assim, meu Deus, eu estou querendo fazer o papel do Espírito Santo, convencer os meus irmãos. Aí eu falei, a partir de hoje eu não vou convencer mais. Eu vou fazer aquilo que Deus manda falar. Só fala. Anuncia a palavra de Deus. E um belo dia, eu sei que eu parei de falar, não quis mais ficar falando acerca disso, ser chato, e aí esperar a oportunidade certa. E um dia eu chamei o meu irmão caçula, eu estava entregando o bentô, né, que eu trabalhava com entrega de bentô, e eu falei para ele, vamos lá entregar bentô? Ele falou, vamos. Aí ele foi comigo. Aí eu só comecei a falar do meu testemunho, né, do que Deus estava fazendo na minha vida e tal. E aí passou horas entregando comigo, chegou no final do dia, eu olhei para a cara dele assim e estava chorando. Chorando mesmo, literalmente chorando. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei, puxa, era isso que eu queria quando eu falava com eles, né? Que eles se quebrantassem, né? Se voltassem para Deus. E eu falando de uma forma assim, tranquila, natural, dando testemunho, falando de mim, nem forçando mais nada. E ele lá, quebrantado, chorando. E aí ele chegou para mim e falou assim, você tem uma Bíblia? Eu falei, tenho. Aí eu já dei a minha Bíblia para ele. Posso ficar? Eu falei, pode ficar. Aí ele falou que naquele dia ele leu 14 capítulos da Bíblia. E aí antes de ele dormir, ele falou assim, por que essa dor na coluna não passa? Só falou isso. Aí dormiu. Quando acordou no dia seguinte, ele levantou, não tinha mais dor na coluna. Aí ele falou assim, foi o Deus da Bíblia que me curou. A partir dali, a gente viu assim que Deus abriu o coração dele, a mente dele, para as coisas de Deus. Ele se voltou para realmente para o Senhor. E eu não forcei mais nada. Aí eu comecei a entender que eu não tinha que forçar mesmo. Não é meu papel convencer ninguém, mas é falar. E aproveitar as oportunidades com sabedoria. E aí foi eu comecei a fazer. E é por isso que hoje eu trabalho assim. Eu não vou chegar na frente da pessoa e começar a querer convertê-la, fazer ela aceitar Cristo goela abaixo. Primeira coisa que eu faço é saber o que a pessoa faz. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar bola. O que mais? Ah, eu gosto de jogar isso aqui. Eu gosto de fazer isso. Ah, é? Tá bom. Aí, através disso que eu começo agora tentar atrair as pessoas. Ah, você gosta de jogar bola? Ah, o pessoal vai jogar bola. Vamos lá? Aí vai. Aí chega lá, vai começar a jogar bola, a gente começa a orar. Ora para que Deus, né, abençoe, né, o jogo. E vai assim. E através de coisas simples, eu vou observar, nossa, eles são diferentes, né? Eu vou jogar bola, ninguém ora. E é todo mundo querendo bater no outro. Mas aí não, o pessoal ora, pede a Deus para abençoar, para proteger, para guardar. E através dessas coisinhas pequenas assim, Deus vai começando
a moldar o coração dessas pessoas e ministrar verdades ao coração delas. E é assim que nós precisamos sim, trabalhar, com sabedoria e graça, e não forçar ninguém nesse sentido, né? Até porque nem Deus força. Deus apenas fala, ministra, e cabe a pessoa aceitar aquilo ou não. E a gente precisa trabalhar assim. Então a gente vê que o apóstolo Paulo nos ensina essas verdades. Sermos ousados, realmente assim cremos no poder de Deus. Afinal de contas, a mensagem não é minha, a mensagem é dele. É uma palavra que você fala, é uma frase que você fala. Eu já vi pessoas, irmãos, se quebrantarem por causa de uma frase de Deus. Um versículo que você fala. A pessoa está passando lá um momento terrível na vida dela. Aí você pega lá Isaías, lê lá, se não me engano, 43 ou 42, que fala, amém, você passa pelo fogo, não te queimará, amém, você passa pelas as águas, não te afunda, você não se afundará, e vai por aí, né? Deus renova suas forças, e vai falar um monte de coisa. E aí você, eu precisava ouvir essa palavra. E assim por diante. Então Deus, ele pode ministrar verdades ao nosso coração. É um louvor, que o louvor é a própria palavra sendo cantada, né? E as pessoas falam, puxa, isso aqui que eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir que esse Deus que eu sirvo realmente ele é grande. Que ele se preocupa, né, conosco. E assim por diante. Deus, ele opera por meio dessas ações. E que nós possamos sermos ousados também com relação ao apóstolo, que nem o apóstolo Paulo. E lembre-se sempre dessa questão. Quando eu e você formos agradar a Deus, você pode ter certeza que você vai desagradar a homens. Inevitável. Não tem jeito. E aí você tem que fazer uma escolha. O que você vai fazer? Agradar homens ou agradar a Deus? Mesmo que esse agradar a Deus te leve a ter consequências na sua vida, no seu dia a dia. O que você vai fazer? O apóstolo Paulo nos ensina. Agrade a Deus. Independente das consequências que isso pode trazer com relação aos homens. Nunca agrade o homem, nenhum. Mas agrade a Deus sempre. Né? E Deus sempre será com você. E que Deus nos ajude a vivenciarmos todas essas verdades. E uma das formas de você conseguir testificar tudo isso que o apóstolo Paulo fala é isso. Fala do que você era antes, fala daquilo que Deus fez na sua vida. Mostra através dessas evidências quem é o seu Deus, a grandeza desse Deus e a mensagem, né, poderosa que ele nos anuncia por meio da sua palavra. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor.